Essa é a competência que as pessoas mais torcem o nariz. Se vender é algo que você precisa aprender a fazer, porque no fim o seu trabalho é uma troca e quem compra você está comprando sua capacidade de convencimento se você é ou não confiável. A gente vai falar um pouco sobre isso. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Gil, tenho mais de 15 anos no mundo corporativo e eu te ensino como ser promovido em qualquer empresa. E se você sentir que aprendeu algo novo nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações. E se não for o caso, aí tudo bem, nem precisa, porque eu também não quero que você fique aqui perdendo seu tempo comigo. Uma entrevista de emprego, o que ela é? Ela é uma pessoa se vendendo e outra tentando comprar o que uma está vendendo. Se eu vou contratar alguém, essa pessoa ela precisa me convencer de que ela é capaz de ocupar uma posição e entregar resultados que sejam condizentes com a vaga que ela está ocupando. Se você quiser ser promovido, você vai ter que se vender. Se você quiser ser contratado, você vai ter que se vender. É uma maneira de mostrar o seu trabalho para a pessoa que vai te contratar. No caso, o seu chefe, seu líder, seu gestor, chame como você quiser. Então vamos lá. Muita gente não assume para o chefe que quer ser promovido. Ela tem uma presunção de que se ela der o máximo dela, o chefe vai ver e que vai recompensar. Só que ele não vai. Isso não vai acontecer. Você precisa ser claro nas intenções que você tem. Você precisa falar, comunicar isso para o seu chefe de uma forma muito bem estruturada. Caso contrário, você vai começar a assumir coisas que você não sabe. E quando isso acontece, normalmente você se depara com uma frustração, além de não corresponder às expectativas do seu chefe. Ou seja, existe um pré-trabalho que você vai ter que fazer, certo? Beleza. Mas como se vender então? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar aqui. A estrutura mais interessante para você trabalhar é organizar o seu portfólio. Aí alguém vai falar assim, mas como assim? Eu não sou designer? Eu não sou desenhista, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro. Para que eu preciso organizar portfólio? Gente, o seu portfólio são suas conquistas, os projetos mais marcantes que você teve, que você fez, que você liderou. Quais foram os projetos que mais fizeram diferença na sua carreira? Aí você vai trazer a linha do tempo disso, seja dentro ou fora da empresa que você está hoje. Calma que vai começar a fazer sentido daqui a pouco. Com essas entregas organizadas, você vai mostrar as competências que você usou para conquistar os seus resultados dentro desses mesmos projetos que você trabalhou. Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui para você e eu acho que vai ficar mais claro agora. Um dos projetos mais marcantes da minha vida. Você está sendo autorreferente, blá 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 blá. Não, eu estou simplesmente dando um exemplo que vai ilustrar melhor para você aqui nesse momento. Esse é um dos projetos que eu mais falo quando eu vou falar de resultados. Eu substituí um fornecedor em uma empresa que não existia no fornecedor que eu tirei expertise em uma certa área. Os caras forneciam uma mão de obra, mas eles não tinham inteligência de mercado, que a gente fala. Trazendo as melhores práticas de mercado, os melhores atendimentos, competitividade, etc. E eu ficava com uma operação grande, inchada, na mão de 3 pessoas para gerenciar ali de 30 a 40 pessoas rotativas, digamos assim. Várias pessoas, várias operações, muitos pontos específicos para serem gerenciados. Beleza. Não era um time muito grande, etc, etc. Quando você tem vários setores para organizar, quando gerenciar 40, 30 pessoas é um desafio muito grande. Mesmo que eu tinha 2 ou 3 pessoas para liderar, você está olhando para 3 turnos diferentes. Então, acaba que eu não conseguia estar presente em 3 turnos diferentes. Isso é um desafio, de fato. No final desse projeto, eu tinha como objetivo aumentar o nível de serviço interno, melhorando os indicadores operacionais. E para implementar ele, eu precisei conectar com várias áreas, eu precisei alinhar com lideranças seniors, eu precisei lidar com pressão do próprio sindicato da cidade. Ou seja, muitas competências eu precisei desenvolver. Coragem para lidar com essas pessoas e falar com pessoas que eu nem conhecia direito. Mostrar resultado no sentido de, olha, se substituir vai acontecer isso, isso e isso, quais são os piores casos, melhores casos, o que pode acontecer de ruim. Enfim, são muitas variáveis envolvidas nesse processo. Só que eu trabalhei isso durante esse projeto e eu era o principal líder dele. Eu falo porque eu tinha o que a gente chama de patrocinador, que era o meu chefe, mas eu era a pessoa que
tocava a parte operacional, liderando as pessoas que estavam trabalhando ali comigo, que eu não era gerente direto. Mas, no fim, era eu que puxava a corda, digamos assim. E essa experiência, ela precisa estar no meu portfólio, porque eu impactei muitas pessoas, além disso, entende? Por isso que eu preciso colocar essa experiência lá, porque foi muito impactante. Eu melhorei a vida das pessoas ali. Eu fiquei sabendo disso depois, mas foi algo que transformou parte da minha carreira, porque ali eu aprendi muitas competências que eu carrego até hoje. Outras experiências que eu preciso colocar também, depois disso. Eu implementei um sistema novo em 5 negócios diferentes, depois em 6 países diferentes. Entenda, eu não estou me gabando aqui, eu estou simplesmente falando o que eu fiz. Partes do que eu preciso falar e explorar, porque quando eu falo que eu implementei um sistema em 5 negócios diferentes, eu trago competências que são desejáveis no mundo corporativo. Em 6 países diferentes, a mesma coisa. Eu lidei com várias pessoas de diferentes nacionalidades. Precisei trabalhar em cima disso. E isso revela muita coisa. Mesmo que às vezes eu não diga, mas traz uma mensagem implícita. E veja, se você tiver na dúvida sobre quais são os passos para que você consiga construir uma promoção, eu vou deixar um link aqui embaixo para você assistir um vídeo que eu explico quais são os pilares para que todo profissional possa ser promovido. Eu tenho certeza que isso vai aumentar suas chances de promoção se você aplicar tudo que eu falo lá, beleza? Assiste lá depois desse aqui. Agora que você tem seu portfólio desenhado e as competências que você aprendeu, claro, você vai listar isso tudo, você precisa mostrar isso de alguma maneira, concorda? Ah, mas como que eu vou falar isso dentro da empresa que eu trabalho? Gente, você não vai pegar um slide e fazer um one-on-one com as pessoas e mostrar para elas sua timeline de trabalho, nem nada disso. Não é isso que eu estou falando. Quando você vai mostrar isso para a pessoa, você pode até ter feito isso e ter isso preparado se você precisar um dia, com certeza. Mas quando você começa a se conectar com essas pessoas, você vai começar a se apresentar e vai trazer elementos que apontam para esse tipo de coisa. Vamos imaginar aqui. Você agendou uma reunião com uma pessoa que faz parte do seu processo de desenvolvimento. Você vai trocar uma ideia com ele pela primeira vez. Ele não te conhece direito, mas você já se apresentou ali no invite, ele sabe de qual área você é, quem é o seu gestor, e você quer trocar uma ideia com ele para aprender um pouco mais sobre a área dele e como você pode agregar nisso. Você não vai precisar levar uma apresentação, com certeza, mas você precisa mostrar para ele o seu background. Você precisa trazer um histórico e dizer, olha, eu venho de uma empresa tal, assim, assim, assado. Ou se você está na posição e quer ser promovido, eu trabalho em área tal, eu fiz esse projeto, eu reporto para fulano, apesar de você já deve ter falado isso, e eu desenvolvi tal projeto. Vai enumerando essas coisas numa conversa. E claro, se você já fez e você já se desenvolveu, mostre isso. Não, eu participei de um projeto assim, implementei um projeto assim, em 6 países, tal. Porque você começa a mostrar para a pessoa que você tem competência suficiente para eventualmente ocupar um cargo, às vezes na área dela, se você estiver pleiteando isso. E aqui, qual vai ser o seu principal objetivo disso tudo? Além, obviamente, da pessoa conhecer você como ser humano, como pessoa e como profissional. É gerar confiança. Sem confiança, você não vende uma balinha na esquina. A pessoa precisa confiar em você. E por que eu estou falando que isso é importante? Imagina você tentando vender uma bala e a pessoa não confia em você. Ela vai pensar que às vezes essa bala está adulterada. Você mexeu na bala, você colocou alguma coisa ali que, não sei, passa 1001 bobagens na cabeça da pessoa quando você não gera confiança. E esse é o objetivo de mostrar o seu trabalho. Você não compra algo que é duvidoso. Imagina quando você está aí navegando na internet. Você entra numa página de vendas que você quer comprar alguma coisa. Se você nota um erro de português ou alguma coisa que é suspeita, você já fala assim, isso aqui está errado, eu não vou comprar. Por quê? Não criou confiança. Você não vai passar o seu cartão em um lugar que você não confia. É a mesma coisa, a analogia de você ser promovido versus quem vai te promover. Você acha que alguém vai te promover se ela não confia em você? Se você não demonstrar um mínimo de que você é capaz de entregar
o que ela está propondo para que você faça, não vai. Por isso que quando você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho, o seu objetivo é tentar fazer com que aquela pessoa confie em você. Essa é a principal mensagem desse vídeo. Durante um processo de promoção, é isso que acontece. O seu chefe, quando ele te contratou, ele te deu um voto de confiança. Ah, mas não foi o meu chefe atual que me contratou. Beleza, ele te deu um voto de confiança quando ele te manteve e ele não te demitiu. É a mesma coisa. Ele te deu esse voto. E agora, o que você precisa fazer? Você precisa provar para ele que isso é verdade. Porque ele ainda não confia em você. Ele te deu um voto. Mas me diz aqui, se você estivesse entrevistando uma pessoa, você conseguiria dizer se ela é confiável ou não em 1 hora? Dificilmente. Por isso que entrevistas hoje são 2, 3, às vezes até 4, dependendo do cargo que você está querendo assumir. Entendido? Agora, ação prática. Pega um papel, uma caneta, anota aí. Você vai construir seu portfólio. Beleza? Vai mapear quais são as suas competências. Tenha isso em mente. Mantenha seu currículo atualizado. Então, se não está atualizado, você vai lá atualizar. Montou sua timeline, atualizou o currículo, sabe quais competências que você desenvolveu e qual foi o projeto que você desenvolveu ela e como, qual foi o resultado que você teve. Isso você tem que ter. Constrói isso. Vai fazer isso, de verdade. Se você não tem ainda, crie. Se prepare para o que não aconteceu ainda. Imagina se você fosse demitido hoje. Você teria isso nas mãos para poder apresentar numa entrevista de emprego? Entende? Se aparecesse uma entrevista de promoção hoje, você teria isso para mostrar para o seu potencial contratante? Percebe? Esteja preparado para o que não aconteceu ainda. Porque quando você está preparado, quem não está, ficou para trás. Ou seja, você está eliminando concorrência. Não adianta você ser o melhor do mundo se só você e sua mãe sabem disso. Fechou? Te vejo no próximo vídeo.